Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Vamos à expectativa, ao pré-jogo para Santos e Internacional neste domingo, 4 da tarde, no Beira-Rio. Jogo que pode valer a quarta vitória consecutiva para o Santos, uma sequência positiva deste momento do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre o aniversário da Vila Belmiro neste sábado, 103 anos, e também sobre mais uma entrevista bombástica do presidente José Carlos Pérez, uma verdadeira metralhadora giratória. Mas antes, recado aqui dos nossos patrocinadores: ao Chopp do Gonzaga, na Avenida Ana Costa 512, pertinho da Praça da Independência. O almoço executivo de segunda a sexta-feira a partir de R$ 24,90, do meio-dia às 4 da tarde. Você também tem o delivery, pode pedir em casa no 13-3286-1828, tradição e qualidade no Ao Chopp do Gonzaga. Aliás, nesta sexta-feira estivemos lá, né, produtores? Estivemos lá no Ao Chopp do Gonzaga. Quem que estava lá almoçando? O William Batoré, um dos meninos da Vila, campeão brasileiro 2002, 2004, e também o Giovanni, o Messias, que está sempre pelo Gonzaga. Toda hora a gente esbarra com o Giovanni aqui pelo Gonzaga, em Santos, entre o Canal 1 e o Canal 2. Também estava lá almoçando no Ao Chopp do Gonzaga, tradição e qualidade. Com a gente também Garbo Moda Masculina, em Santos, no Praia Mar Shopping, no piso térreo, telefone 13-3227-0812. Também apoiando o Canal 10 Endocentro Santos, para você fazer a sua endoscopia e outros exames importantes. Agende no 13-3235-1819, Avenida Ana Costa 222, Conjunto 33, tá certo? Depois eu falo e dou os outros recados dos nossos apoiadores aqui do Canal 10. Deixa eu colocar meu papelzinho aqui de lado, falando do jogo deste domingo, que tem transmissão da TV aberta, né? É jogo da TNT, mas também é jogo da Rede Globo. Então, o torcedor que não for a Porto Alegre ou que não esteja já em Porto Alegre vai poder acompanhar pela televisão. Um jogo em que o Santos ainda tem problemas, né? Aliás, tem mais um problema, que é o Carlos Sanches, que está suspenso, e além de todos os atletas que servem às seleções. Então o São Paulo deve, imagino, colocar um time mais ou menos parecido com aquele que venceu o Palmeiras, inclusive com o Gustavo Henrique. Estava vendo agora há pouco o pessoal que cobre o dia a dia do Santos, o Arthur Faria, o meu companheiro Éder Traschini também, dizendo que o Gustavo Henrique se recuperou do problema que ele apresentou nos últimos dias e viaja. Novidade no banco de reservas deve ser o Alanzinho, o menino da base, mais um menino da base tendo oportunidade. E o time provável deve ser a volta do Evandro, que cumpriu suspensão, na vaga do Carlos Sanches. Se não tiver nenhuma grande mudança radical, talvez a lateral direita, vamos ver, né? Com o Pará ou o Vitor Ferraz. Mas normalmente quando se joga sem um volante mais pegador ou sem os três zagueiros, acho que a tendência é que o Pará continue com o Everson no gol, com o Gustavo Henrique e com o Lucas Veríssimo na zaga, o Jorge na esquerda, aí o meio de campo Pituca, Jean Mota e Evandro, na frente o Marinho, o Sacha e o menino Thailson, tendo mais uma oportunidade no time do Santos. É um jogo que tem uma cara estranha, né? Porque o Internacional, ele está ali na região do G6, ele precisa vencer. E ele vem de um resultado muito ruim contra o CSA fora de casa. Ruim, claro, toda derrota mas as circunstâncias desta derrota. Sorte do Santos que o Guerreiro, por exemplo, também não vai estar em campo, porque senão o jogo ficaria mais complicado. O Inter também tem os seus desfalques. Mas voltando, ficou ruim porque o Inter nessa semana passou por uma troca de treinador. Aliás, não escolheu o seu novo técnico, mandou o Odair Hellmann embora, ao contrário do que os próprios jogadores queriam, diziam que queriam que ele continuasse. Mas a gente sabe o que acontece quando um time troca de treinador, ou pelo menos quando o cargo fica vago. Os caras vão entrar com uma motivação e com uma pressão, porque precisam do resultado, e tendo que mostrar serviço, porque em tese agora o problema não é do técnico, é deles, né? Eles é que tem que mostrar futebol até o novo comandante ser contratado. Isso, por um lado, pode ser perigoso para o Santos, mas por outro pode ser positivo. Só não pode fazer como aconteceu contra o Cruzeiro. Se eu disse aqui outro dia no canal que o jogo do Grêmio era um jogo a ser estudado para o confronto contra o Palmeiras, o jogo contra o Cruzeiro tem que ser estudado para o jogo contra o Internacional. Não dá para tomar gol no começo, né, ter jogador expulso no início da partida. O Santos tem que entrar com tranquilidade, com aquela postura que mostrou nas últimas partidas, e deixar o Inter vir para cima.
ao longo desses últimos jogos que a gente acompanhou de Copa do Brasil e de Libertadores, o Inter é um time que faz muita pressão no primeiro tempo e depois morre no segundo tempo. É um negócio impressionante, né? E se o Santos tiver inteligência para jogar, e tem demonstrado essa inteligência, pode explorar os espaços dados pelo time colorado. Então, assim, é um jogo dessa última sequência aí que o Santos teve, pelas circunstâncias, vai dizer assim, pô, o jogo com o Palmeiras era mais difícil, tecnicamente era, mas pelas circunstâncias, né, eu acho que é um jogo mais complicado, por ser fora de casa, pelo Inter estar em crise, o Santos tem que usar muita inteligência e aproveitar os espaços, a velocidade dos seus atacantes para tentar surpreender. Acho que dá para ganhar o jogo sim, não é nada de outro mundo, não é daquelas partidas impensáveis, né, que dá para trazer um bom resultado, para quem sabe continuar de olho aí na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Tem uma boa expectativa em relação ao Santos nessa partida, vamos aguardar aí o que o São Paulo vai preparar em termos táticos e de escalação para o jogo. Que também a gente imagina que não tenha lá grandes interferências por parte da arbitragem, né? O produtor disseram que o árbitro é do Rio de Janeiro. Antigamente havia uma teoria da conspiração, não sei se a gente pode continuar levando em consideração isso hoje em dia. Olha, o juiz é do Rio, de onde é que é o Flamengo? É do Rio, né? Vai querer prejudicar o Santos para favorecer o Flamengo? Não sei. O cara do Rio não quer dizer necessariamente que ele seja flamenguista, ele pode ser botafoguense, fluminense, Vasco. Isso não quer dizer muita coisa, porque alguém já começou a falar dessa história do juiz ser do Rio de Janeiro. Enfim, mas o árbitro de vídeo, que foi até tema aí do presidente José Carlos Pérez, disse que o Flamengo, se dependesse do árbitro de vídeo, já seria campeão. Eu tenho as minhas ressalvas em relação ao lado humano do árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo é perfeito, né? O grande problema continua sendo quem opera o árbitro de vídeo em muitas oportunidades. Porque se você olhar claramente as coisas que ocorrem, como foi a expulsão do William, por exemplo, no jogo aqui da Vila Belmiro, você não tem muito o que discutir. O que é, o que não é, não é. Ponto final, né? Alguma coisa precisa de interpretação. Como, por exemplo, o presidente do Santos, nessa entrevista que deu a uma rádio de São Paulo, disse que o VAR era flamenguista e coisa e tal, mas o Santos teve o lance do Atlético Paranaense, que, apesar de eu achar bastante discutível a questão do pênalti ou não, mas oficialmente a CBF pediu desculpas ao Atlético pela marcação daquele pênalti, né? Então, o vento que venta lá, venta cá. O Santos teve o seu gol dado pelo árbitro de vídeo contra o Palmeiras, em outras circunstâncias não teria dado. Quer dizer, ainda há muito que se melhorar na questão do árbitro de vídeo, mas não dá para a gente transferir esse tipo de responsabilidade do jogo para o árbitro de vídeo. Até porque o presidente do Santos, nessa entrevista que ele deu, ele precisa tomar cuidado, porque todo mundo que representa algo, se você é a maior autoridade de uma instituição, você precisa manter uma certa postura, né? Isso vale para todas as instituições. Com o Flamengo, o Santos dizia que tinha uma boa relação, vende jogador, compra jogador e coisa e tal, né? Fica uma coisa meio... Uma coisa é o torcedor falar, a gente aqui eventualmente comentar, mas o cara que representa a instituição, né? Eu não acho agradável que ele fale esse tipo de coisa. Até o torcedor pode concordar com isso, mas enfim, é bobagem, é mexer, cutucar com o que não deve ser cutucado. Todo mundo já comenta bastante a respeito dessa situação. O presidente do Santos não precisa se expor dessa forma, mas vira e mexe ele faz essas coisas. Enfim, e outra coisa interessante que ele falou na entrevista é sobre o Robinho, né? De novo foi falar do Robinho, da possibilidade do Robinho voltar. Eu sou suspeito para dizer porque, assim como o Neymar, eu não tenho raiva do Robinho, jamais vou ter raiva do Robinho. Fiquei magoado com ele, chateado quando ele foi para o Atlético Mineiro, mas o que ele fez pelo Santos ao longo da sua história esportiva foi muita coisa. Se ele voltar para o Santos, acho que tecnicamente ele pode agregar ainda, apesar da idade. A grande discussão em torno do Robinho é aquela história que ele tem na Itália, né? Eu já ouvi assim, ele já foi condenado, né? Outras pessoas dizem assim, não, foi a revelia, né? Enfim, a gente sabe que o mundo do futebol tem muita coisa errada, né? Cabe ao Santos interpretar se o Robinho, a imagem do Robinho para o clube seria positiva ou não, se tecnicamente valeria a pena você trazer este jogador de volta para cá. Mas pelo que eu entendi, o ano que vem teremos contratações pontuais, simples, baratas e os meninos da base tendo mais chance
mesmo que o São Paulo não continue, mas aparentemente vai continuar. Então foi o nome que surgiu nessa entrevista do presidente José Carlos Pérez. Aliás, nunca deixa de estar em pauta o nome do Robinho, tá certo? Antes de encerrar, vou falar do centenário da Vila Belmiro. Centenário não, 103 anos, centenário já foi faz tempo. E dos nossos últimos recados, queria dizer para o torcedor que o momento é bastante positivo para a gente acreditar num processo de transformação. Acho que o Santos pode pegar toda essa experiência que aconteceu esse ano, de 2019, que ainda não acabou, tem muita coisa que vai acontecer, para moldar o clube, o time de futebol para o futuro, né? Isso passa pela gestão do São Paulo dentro do campo e principalmente do Paulo Autuori fora. Eu sei que o planejamento está andando, que as coisas estão sendo apresentadas e que se a coisa caminhar dentro de uma tranquilidade, sem guerras políticas nos bastidores e tal, o Santos pode ter um papel interessante, especialmente no ano que vem, mas ainda lutando, claro, evidentemente, por tudo que é importante nesta temporada de 2019. Aniversário da Vila Belmiro, 103 anos. No dia do centenário estava lá eu trabalhando, né, naquele jogo Santos e Benfica, e eu sei que muita gente acha que a Vila precisa ser implodida. Olha, mas o Estudiantes está fazendo um estádio novo. Eu postei aqui o vídeo outro dia, há uns meses atrás, aí no nosso no link, né, da descrição de um dos vídeos, eu coloquei o vídeo da obra do estádio do Estudiantes. É impressionante, você olha, está no meio de um descampado, no meio de um matagal, então não tem entorno para mexer, é um negócio maravilhoso, né? Você pode ampliar tranquilamente. Outros times implodiram seus estádios, como o Grêmio, por exemplo, está lá a arena, o Olímpico abandonado, e construiu a sua arena. Eu continuo dizendo o seguinte, não dá para a gente tratar a Vila Belmiro como um estádio qualquer. Com todo respeito, e por mais história que todos os estádios do futebol mundial tenham, nenhum deles se compara à Vila Belmiro. Poucos no mundo se comparam à Vila Belmiro, que foi comprada, com o terreno comprado, com o suor de todos os santistas, foi construída, reformada e ampliada ao longo da história, com o suor do torcedor e do dirigente santista. Não teve maracutaia, não teve interferência de governador, não teve interferência de presidente, não teve parceria. É o estádio do Santos, construído com o sangue e o suor dos santistas, e que hoje é muito questionado por sua capacidade de público, né, que pode ser ampliado aí para 20.500, segundo o que projeta aí o retrofit que está sendo pensado. Não sei se para o futuro poderia se ampliar mais, enfim. Mas eu acho que a gente tem que saudar a Vila Belmiro, porque quando se fala em templo sagrado do futebol, não é da boca para fora. No gramado em que surgiu, desfilou e encerrou a carreira o maior de todos os tempos, não se pode dizer assim, olha, nós vamos derrubar a Vila Belmiro e transformar num shopping. Aí um belo dia o produtor vai passar lá com os netos dele e vai falar assim, nesse shopping aqui um dia existiu um estádio de futebol que foi onde o Pelé jogou, e o Neymar, e o Robinho e tantos outros, e o Pepe e o Zito, né? Vocês imaginam isso? Passar ali um dia na Vila Belmiro e ter um prédio lá, cinema, praça de alimentação, onde foi o lugar em que tantos craques pisaram? Eu não consigo conceber isso, por mais que eu acho que o Santos precise de um estádio mais moderno, que pode ser a Vila, ou outro, no Pacaembu, uma arena, enfim, eu entendo isso. Mas de qualquer forma o Santos tem ali a sua sede, tem ali além da sua sede administrativa, a sua história, né? Eu não aceito de forma alguma, não concebo a ideia de alguém um dia sonhar em implodir a Vila Belmiro para fazer qualquer outra coisa ali que não seja um estádio de futebol. É por isso que eu torço tanto pelo projeto do retrofit, que dê certo, né? Que a coisa possa caminhar e fluir para o futuro. Independentemente, repito, de outras questões, não sou contra. Se um dia oferecerem uma arena em outro lugar, beleza, monta a arena e deixa a Vila para jogar partidas menores, para jogar a base, feminino, enfim, jamais se perder aquele local, né? Ou então se reformar a Vila Belmiro de uma forma em que ela possa comportar as necessidades do clube, ou jogar em São Paulo e aqui, enfim, isso é uma outra história. Mas o que eu não aceito é o desrespeito de alguns
com a Vila Belmiro. Sejam eles, o desrespeito vindo da boca para fora, ou melhor, de fora da Vila Belmiro e de Santos, como o caso do Felipe Melo, que é um pobre coitado, no final das contas, ele é um coitado, né? Ele é um cara que tem lá as suas dificuldades. O desrespeito dessa gente, para mim, tanto faz. O problema é nós, santistas, entre alguns de nós, haver o desrespeito com a Vila Belmiro. Não posso aceitar isso de forma alguma e espero que os dirigentes, seja ele o Pérez agora, que é o presidente, ou futuros presidentes, tratem a Vila Belmiro com um respeito que ela merece. Tá certo, meus caros? Produtor, quanto tempo temos aí? 15. 15? Então tá bom para a gente encerrar. Acho que eu lembrei de tudo, falamos do jogo, falamos aí da entrevista bombástica do presidente, bombástica não é tanto, vamos tirar um pouco, vou diminuir um pouco aí a história, né? Não foi tão bombástica assim, né? Mas ele deu umas polemizadas, deu umas cutucadas. Aliás, a gente está falando aqui do Sampaoli, do trabalho dele. Nesta sexta-feira eu entrevistei lá na Santos FM. Pessoal, atenção, não confundam o programa de esporte que eu apresentava na Nova FM e que terminou com o Entre Linhas, que é o programa que eu apresento na Santos FM. Esse programa eu estou lá há 2 anos e meio. É um programa jornalístico que tem várias pautas diferentes e eventualmente a gente trata do assunto esporte. E o Sérgio foi lá na sexta-feira, o Sérgio Guedes, o ex-goleiro, treinador de futebol, tem uma visão muito clara dos problemas do futebol brasileiro e vale a pena você acompanhar, tá? É o vídeo anterior a este. Se você não acompanhou, eu sei que o pessoal tem um pouco de dificuldade hoje em dia, né? Falta um pouco de paciência para assistir vídeos mais longos e tal, mas tem um recurso que dá para se acelerar o tempo do vídeo aí e tal, pular. Então assista lá a entrevista do Sérgio, que foi bem legal, fica essa recomendação aqui no final do vídeo. Encerrando com a gente também, Velha Guarda Barbershop, na Rua Goitacazes 24, no Gonzaga, pertinho da Praça da Independência. Você marca o corte de cabelo em casa ou marca o horário no WhatsApp 13982095390. Exatec Informática, também com a gente, Senador Feijó 686, Sala 1820, no Blue Office, exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877 e Pé de Brigadeiro Presentes, também com a gente, facebook.com/Pé de Brigadeiro Presentes, aquele doce, aquele brigadeiro, né, aquele bicho de pé e também as caixinhas artesanais do Pé de Brigadeiro. Meus caros, muito obrigado pela audiência. Eu peço a todos que se inscrevam no canal. O nosso número de inscritos segue a cada dia. Daqui a pouquinho a gente está batendo aí nos 9.000 inscritos. Curta este nosso vídeo, ative o sininho aí para receber as notificações, compartilhem os vídeos do canal 10 com os amigos. Neste domingo a gente volta, né, logo após a partida entre Internacional e Santos, para analisar esse jogo do Peixe lá em Porto Alegre, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.